Eu que agradeço o convite, viu, Flavinha? Você sabe que você é o meu coração, minha ex-aluna, agora minha colega. Admiro muito. Só agradeço, viu? Prazer estar aqui com você. Ah, muito obrigada, Kênia. Eu é que te agradeço muito por ter aceito esse convite, por ter me possibilidade desse momento de troca. Para mim é muito emocionante porque você foi minha professora, né? E além de ser a minha professora, é uma pessoa assim, que eu admiro muito. A Kênia foi tão admirada, gente, na faculdade, que saíram vários ginecologistas e obstetras da faculdade, É todas verdade, inspiradas em você. tem influenciado positivamente mesmo. Porque tem muita Não, mulher que fala mal, né? Que acha que é muito difícil. Eu já acho uma área linda. Acho lindo. não é muito gostoso mesmo. Não é a minha melhor paixão, tá? Mas é muito gostoso, com certeza. Lidar com mulher, falar de mulher para mulheres, né? E é É, sempre um desafio, porque existe também uma grande responsabilidade. A gente pega a mulher em todas as fases da vida, nos ciclos hormonais. exatamente, exatamente. Foi assim que eu fui me envolvendo com outras especialidades ligadas, né? Então, eu comecei na ginecologia, obstetrícia, fui vendo que eu precisava Ah, melhorar uma dessas mulheres, eu vou te apresentar. tá? Vamos lá, estava dando um tempinho para o pessoal entrar, então agora eu vou apresentar a minha ex-professora, Kênia. Então vamos lá. Doutora Kênia Silveira Toledo, ela é ginecologista e obstetra. E trabalha pela Secretaria de Saúde do DF há 18 anos. Ela é pós-graduada em psiquiatria e em procedimentos estéticos. Então ela está aí, pessoal, cuidando da autoestima, da saúde física e mental da mulher. Ou seja, ela é completa, né? A mulher que precisa procurar uma ginecologista e vai na doutora Kênia já sai de lá com tudo resolvido. Sai mais É, bonita, resolve as questões de ginecologia, obstetrícia e ainda sai bem emocionalmente. é. Mas foi assim, Flavinha, eu comecei a ver essa necessidade, sabe? Parece que eu não conseguia cuidar dessas mulheres por completo, né? Então, assim, às vezes a mulher ia para uma consulta ginecológica, mas o que ela precisava mesmo era melhorar um pouco a autoestima dela, que estava baixa. Aí eu fazia os pré-natais, as mulheres começavam a ter melasmas, queda de cabelo, e eu não tinha muito para onde mandar, porque Paracatu antigamente não tinha muito dermato, né, psiquiatra. Então eu comecei a melhorar, estudar essa área da estética para poder tentar eu mesma, na ginecologia obstetrícia, cuidar dessa parte delas também para melhorar elas como um todo. E de um tempo para cá eu comecei a sentir a necessidade dessa área mais da saúde mental mesmo, porque fui percebendo a quantidade de mulheres, né, com transtornos de ansiedade, com insônia, com depressão. Então não bastava eu colher uma prevenção, eu tratar um corrimento. Aquilo não era o suficiente. Elas precisavam de mais, né? Não dormiam. Então elas já não chegavam para mim só com a queixa ginecológica. Eu ficava meio assim, sem saber o que fazer. Aí tentava encaminhar para os colegas, tinha poucos demais. E com isso eu fiz mais duas pós-graduações e hoje eu me sinto mais preparada para atender a mulher mesmo por completo, né? Ah, muito bom. Fantástico. É muito bom quando a gente vai, né, no profissional que ele tem essa visão mais profunda das coisas, né? E, gente, para o pessoal que está entrando, que está entrando pela doutora Kenny, então eu vou me apresentar, tá bom? Bem rapidamente. Eu sou a Flávia Dornelas Kurkowski, médica, especialista em medicina da família e da comunidade. Agora terminei uma especialização também em medicina nuclear. Bom, então vamos começar as perguntas. A gente separou algumas Tá. perguntas, porque a gente falar de. Dornelas Costovs é excelente aluna e é uma excelente médica. Super indico. É uma linda do meu coração. Oh, ótimo, muito obrigada, Kênia. E então, para a gente começar aqui a falar de mulher, quando a gente fala na saúde da mulher, abrange tanta coisa que eu defini um pouquinho os pontinhos que eu acho um pouquinho mais fáceis, mais importantes para a gente levantar aqui. E como médica de família, né, não posso deixar de falar que nós também temos aí o programa da saúde da mulher, do SUS, né, que pega a mulher em todos os ciclos da vida. Também as pessoas que têm, várias pessoas têm essa acessibilidade, né, de frequentar o SUS e ser atendido também pelo SUS. Então, sempre lembrar para as pessoas que não têm o privilégio de consultar
com uma médica particular, que existe alguns programas que abrangem, né? E quando é difícil é o acesso, né, doutora Kelly? E também não se vão encontrar, muito pouco provável, médicos como a doutora Kelly, tão completa. Mas quem tem esse privilégio de consultar com ela, gente, realmente, assim, eu recomendo, porque a parte estética, eu já tive né, o privilégio de ser atendida por você e acho que vale a pena a gente sair de lá se achando maravilhosa. Ela tem uma autoestima, vocês vão sentir aqui comigo a energia que essa mulher tem. Então, falando agora de mulher, entrando nesse assunto, doutora Kine, muitas dúvidas, né, que algumas mães têm, que eu já percebi na minha prática como médica de família, é o momento exato, o momento certo de levar a filha, a adolescente, para o ginecologista. Qual é, então, doutora, o melhor momento para estar levando essa adolescente para consultar com você? Só lembrando, Flavinha, que aqui em Paracatu, pelo menos eu atendo o SUS também, viu? Com o maior amor. Estou lá para atender as mulheres por completo também. Não tem isso, né? Assim, às vezes um pouquinho mais difícil o acesso, mas é possível sim. Quem que me procura lá sabe do amor que eu tenho por elas lá na Clínica da Mulher também, tá? Meninas, né? As mães têm uma ansiedade muito grande com isso mesmo, em que momento levar, né? Na verdade, Flávia, não tem um momento exato. O ideal é que essa menina seja levada ao ginecologista antes de iniciar sua vida sexual, que hoje está começando muito cedo, né? Então, assim, o quanto antes melhor, porque elas não estão esperando muito tempo para começar a vida sexual. Mas, assim, via de regra, uma menina que está ali com seus 12 anos, né, que já menstruou, se apresentar algum sintoma, um corrimento diferente, né, uma cólica menstrual, uma irregularidade menstrual, ela já tem que ser encaminhada mesmo para o ginecologista. Se nada disso tiver acontecido e ela tiver muita resistência, pode esperar sim, né? Às vezes ele começou a namorar, mas é por volta aí desses 12, 11, 12, 13 anos, tá? Eu ressalto que elas têm muita resistência, elas são muito tímidas nessa fase, né? Então, assim, geralmente eu não tenho problema, porque como eu cuido de pele, e elas geralmente nessa fase estão muito, né, com acne, então as mães sempre oferecem para ir, para cuidar da pele, e lá eu dou meu jeitinho, começo a conversar, e entro no assunto da ginecologia, assim, é muito tranquilo conversar com elas. Então, elas não têm. Eu atendo muito adolescente por causa disso. Mas, assim, a mãe pode usar até isso mesmo. Olha, a pele está começando a ficar oleosa, pode ser alguma coisa hormonal, vamos no ginecologista, né? E lá é importante, porque a gente vai falar, vai orientar para essa menina ter um ciclo menstrual regular, a higiene, que é muito importante nessa fase, porque elas deixam muito a desejar. E essa fase da preparação sexual também, que eu acho muito importante. Bem interessante, né? Explicar para a menina como as coisas acontecem. Hoje eu nem sei, porque assim, a gente tem a internet, imagino que já devem chegar, né, com um monte de informação, às vezes coisas cruzadas, e que de fato está na frente de um profissional, dá mais responsabilidade, um conhecimento mais técnico melhor. Importante também aqui, eu acho que a gente lembrar, doutora Kênia, é que você disse da menstruação, e também reforçar que se a adolescente não menstrua, né, tem que tomar cuidado com isso também, levar para ver o que está acontecendo, né, que tem algumas causas aí também referentes à menorreia. A gente espera até os 14, se elas não tiverem caracteres sexuais secundários. Então, se a menina apresentou mama, pelos pubianos, axilares, você pode esperar até os 16. Se ela não apresentou nenhum caractere sexual secundário, né, desses que eu falei, aí os 14 já tem que levar. Tá? Mas tem umas meninas que atrasam, mas é raro, Flavinha. Elas estão menstruando com 10, 9, infelizmente. Tá antecipando muito, né? E você relatou a respeito dos corrimentos, doutora Kênia. O que a pessoa tem que saber a respeito do corrimento para saber, agora eu vou ao ginecologista ou não, agora está tudo bem esse corrimento? Fala um Isso. pouquinho para a gente, por favor, a respeito.
Sim, Flávia, isso é uma dúvida muito, muito, muito comum. Hoje mesmo eu acabei de atender uma pacientezinha exatamente com a mãe, ela com 20 anos já, e a mãe dela falando que ela tem um corrimento desde criança. Mas como que uma pessoa tem um corrimento desde criança até os 20, né? E aí eu começo a perguntar. Então, qual que é o grande segredo? A menina, ela tem a calcinha sequinha, né? Porque a produção hormonal é menor, e a mulher na menopausa também. Fora isso, todas nós mulheres temos uma secreção vaginal. É lógico que essa secreção é mais para umas, menos para outras, porque é uma secreção glandular. Então, funciona mais ou menos como o suor. Tem gente que sua muito, tem gente que sua pouco, né? Oleosidade, glândulas. Então, tem gente que tem mais oleosidade, tem gente que tem menos. A secreção vaginal também é a mesma coisa, né? Então, a secreção vaginal fisiológica, ela é uma secreção clara, de transparente até amarelo clara, né? Ela não está todos os dias na calcinha, então tem dia que depende da fase do ciclo, tem vezes que ela está mais líquida, tem vezes que ela está mais grossinha, tem vezes que ela não tem nada. Então é uma secreção que tem fases, né? Ela aumenta geralmente próximo do fluxo menstrual, na fases de vida, na gravidez ela aumenta bastante. Então é uma secreção que é variável, né? Não tem cheiro, e não tem coceira, né? E a cor é geralmente branquinha, transparente, até meio amareladinha. A secreção patológica, ela vem com vários outros caracteres. Primeiro que ela é constante. Se tem uma bactéria ou se tem um fungo ali, ele vai ficar lá o tempo inteiro. Então, não é uma secreção que vai e volta. Ela está sempre lá, né? Ela tem um aspecto diferente, ela pode ter aquele aspecto grumoso, grosso, parecendo leite talhado, ou ela é bem amarelada, ou esverdeada, acinzentada. Tudo isso é diferente daquela característica fisiológica que eu falei. E tem também os corrimentos com odor fétido, que é um cheiro muito ruim mesmo. As pacientes confundem porque a vagina ela tem um cheiro característico, que a gente chama de cheiro ácrino. É um cheiro meio ácido, né, meio azedinho, assim, que com o tempo do banho, aquilo ali acentua um pouquinho. Ah, tô com um cheiro forte na vagina. Não, é um cheiro ácrino. O cheiro, quando ele é patológico, é cheiro de podre mesmo, assim, é inconfundível. A paciente chega e fala, doutora, eu estou podre. E aí a gente vai olhar, é uma gardnerella, uma vaginose, uma tricomonas, que tem esse cheiro característico, que é de uma bactéria anaeróbia. Esclareci? É, super! É o queijo peixe, né? Que a gente sempre falava antes. O peixe É, é. mas super esclareceu. Importante demais, né? Frisar isso, porque apareceu escorrimento com essas características e realmente procurar a ginecologista para estar fazendo o exame e, se for necessário, o tratamento. Porque uma das coisas muito importantes, a gente está falando a respeito do corrimento, que a pessoa pode estar com uma infecção aí, e isso vir a se transformar em alguma doença pior, né? Alguma doença maligna, ver se tem a necessidade também de estar tratando o parceiro, né? Porque senão fica cíclico, né, doutora? Então é melhor Algumas procurar o ginecologista para ver. Isso. Algumas bactérias é mandatório que se trate o parceiro, algumas já são características da vagina mesmo, o fungo mesmo, a candidíase, é muito comum em meninas novas que nem iniciaram a vida sexual ainda, devido ao tipo de roupa, devido ao calor, nós moramos num país muito quente, né? Então, em algumas situações, a gente trata só a menina. Em alguns casos mesmo, elas chegam a nem ter parceiro, né? E a gente trata. Mas alguns casos, como tricomoníase, e doenças clamídias, gonorreias, nesses casos, sempre mandatório tratar o parceiro, tá? O bom, o ideal seria a mulher estar andando de saia, sem calcinha e de lambreta, né? Vamos ventilar. Bem refrescante. Ótimo. E falando de doenças malignas, vamos entrar um pouquinho a respeito no câncer de colo de útero, né? Que é um dos cânceres, aí, o quarto tipo de câncer que acomete a mulher. E muitas vezes ele já é diagnosticado um pouquinho mais tardiamente, porque a mulher também pode estar pensando aí que escorrimento é normal e vai levando. Então, doutora Kênia, qual é a idade certa, que momento certo que a mulher deve ir ao ginecologista, mesmo assintomático, para fazer rastreamento, para estar cuidando do corpo, para ver se detecta alguma coisa anormal? Uhum. Hoje a gente tem, né,
Ministério da Saúde, ele preconiza, de acordo, Flávia, com a incidência dos... Porque o câncer de colo, na grande maior parte das vezes, ele é causado pelo HPV, né, que é um vírus de transmissão sexual. Então, a gente tem preconizado que é quando as mulheres começarem a vida sexual, mas tem uma faixa de idade que é mais comum, né, que essas mulheres apresentem lesões de alto grau, que são as lesões que podem evoluir realmente para o câncer de útero. Então, fica ali entre os 25 e 64 anos. Depois disso, a gente diminui bastante o rastreamento, né? Então, se uma mulher já tem vida sexual e já está ali a partir dos 21 anos, ela precisa ir. Antes disso, cada caso é um caso, né? Então, assim, eu tenho pacientes que iniciam a vida sexual muito cedo, vários parceiros. Então, nesses casos, é importante, sim, começar a partir da vida sexual, começar o rastreamento para câncer de colo uterino. Existem também o fator ansiedade. Então, tem mulheres que ficam muito ansiosas. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, você colhe a partir dos 21 anos, um ano depois o outro, e a partir daí eles preconizam a cada 3 anos. Né? Mas é difícil, isso foi uma mudança que aconteceu de acordo com os estudos deles, mas é muito difícil fazer entrar na cabecinha delas que elas não têm que colher a prevenção todo ano. Como não faz mal, a gente colhe, né, todo ano, mesmo porque eu acredito assim, se você não colhe prevenção, muitos médicos, muitos profissionais não olham vulva, né, não olham ali a região perineal. Então, assim, quando você colhe a prevenção, você dá uma assistência maior à genitália feminina. Porque o pessoal só olha se for colher prevenção. Então, eu costumo pedir para colher, sim, pelo menos a cada 2 anos, e a gente acaba vendo tudo, né? Porque existem doenças vulvares, doenças ali da região perianal, e se você está sempre olhando, você está mais garantido de se precaver, né? Mas eu costumo dizer também para elas que o câncer de colo de útero não dá sintoma. Quando ele dá sintoma, já é uma fase muito avançada e já não tem muito o que fazer. Então, o que a gente quer mesmo é encontrar as lesões pré-cancerígenas. Então, o câncer de colo de útero é um câncer totalmente prevenível. Quem tem câncer de colo de útero é porque falhou em algum lugarzinho. Ou foi um exame mal feito, ou a paciente não foi fazer, ou foi um erro de laboratório. Porque é muito raro, né? Você consegue diagnosticar lesões antes do câncer aparecer. Como se fosse a gripe antes da pneumonia. Então, a gente consegue. Se você fizer o rastreamento certinho com o seu ginecologista, você é uma paciente que não vai ter câncer de colo de útero. Porque a gente vai detectar a lesão pré-cancerígena, vai tratar e ela não vai evoluir para o câncer. Ótimo. E o bom ainda das meninas dessa geração é que agora tem a vacina, né, para HPV. Eu já não era mais adolescente, tá usufruindo. Então, você disse aí que a maior parte não tem sintomas. Mas, e se tiver sintoma? Né, já pegou um pouquinho mais avançado. O que essa mulher ela pode estar sentindo? Quais são os sinais e sintomas? Geralmente ela começa a ter um corrimento, a gente chama de corrimento em água de carne. Sabe aquela carne que você deixa descongelando e que sai aquela aguinha sanguinolenta? É aquilo ali com um cheirinho bem ruim mesmo. É uma paciente que sangra na relação sexual, ela começa geralmente sangrando na relação sexual, depois ela começa a ter esse corrimento com odor fétido mesmo e dores, né? Porque aquele ali já está inflamado, então ela começa a ter dores pélvicas, dores na relação. Mas, infelizmente, quando chega nesse estágio, já é um câncer instalado, já não é mais uma coisa que a gente resolve ali no consultório ou com uma pequena cirurgia, a gente já tem que encaminhar mesmo para o serviço de oncologia, tá? Esse ano eu já peguei uma, que eu fico muito triste quando acontece, né? Uma paciente jovem, até com esse mesmo sintoma. Quando ela chega assim, já fala assim, a gente já assusta. Eu acho interessante frisar, Flavinha, aproveitar aqui o seu canal de comunicação para mostrar o caso. Essa paciente que eu tive mesmo foi exatamente assim. Ela chegava no posto de saúde, nos médicos que ela tinha ido, ela chegava falando que estava sangrando há muito tempo. Aí eles trocavam o anticoncepcional, eles pediam ultrassom, fazia, não tinha nada. Aí ela chegou para mim falando que estava sangrando há 6 meses.
Aí eu falei para ela que eu ia examinar. Ela falou, não, mas não tem jeito. Eu falei, quando foi a última prevenção? Já tinha muito tempo. Aí eu falei, Vamos examinar então. Ela falou assim, não, não tem jeito porque eu estou sangrando. Eu falei, não, mas eu vou examinar. Eu não vou, se não der para colher a prevenção, eu não vou colher, mas eu vou examinar. E aí ela falou, não, mas todo mundo onde eu fui não examinou porque estava sangrando. Eu falei, não, mas vamos ver, às vezes é um pólipo, né? Uma coisa. Fui examinar. Na hora que eu examinei, o colo já era um colo totalmente friável, já era um câncer avançado, né? E aí o pessoal tratando como sangramento e passando anticoncepcional, mudando anticoncepcional. Então, assim, a mulher precisa insistir, ela precisa ser examinada, né? Então, às vezes vai num profissional que fala, tá sangrando, não vou olhar, não. Não, a gente está acostumado com sangramento. Então, ela precisa ser examinada. Não é normal uma pessoa sangrar durante 6 meses, né? É, certeza, né? Deixar. E também essa questão aí, né, do médico já veio falando esse tanto de tempo, né? Como que ninguém parou aí para É, olhar. E até essa questão dessas secreções, de não estar fazendo preventivos regularmente. Eu não sei se isso é comum com você, mas eu já tive algumas experiências dessa forma. Que os casais homossexuais, né, principalmente mulher com mulher, e também aquelas questões de dos triângulos amorosos aí, né, que hoje é mais frequente de se ver, e às vezes chega no nosso consultório para perguntar. Várias mulheres que eu já atendi, que ficam com mulheres, acham que não tem que fazer prevenção, porque não existe a penetração peniana. Você tem algum recado aí para estar falando a respeito dessas questões? Inclusive, já vi situações de casais, né, que ficam, tipo, era o casal homem e mulher, que ficavam como mulheres, e mesmo assim a mulher achava que estou com meu marido aqui, tá tudo certo, e não tem que fazer esse segmento. né? No caso de triângulo, né? E como é que chama aquelas. Quando tem muita gente, né? Esqueci como chama, Flávia. Swing, swing. Swing. Isso aí se não usar preservativo, é um risco enorme, né? De doenças sexualmente transmissíveis. Então, o casal que se submete a isso realmente tem que ficar muito atento, né? Quando tem mais de um parceiro, a chance é muito maior de adquirir doenças, né? Então, eu acredito que quem faça esse tipo de prática precisa realmente usar métodos contraceptivos de barreira, né? Para não ter tanto risco, tanto para ele quanto para o parceiro. No caso de homossexuais, né, homens nem se fala, eles precisam usar o preservativo, porque o risco de transmissão de HIV, por exemplo, é muito maior, né? E mulheres também precisam, Flávia, elas precisam usar. A gente recomenda, né, que hoje está crescendo muito a quantidade de pessoas homossexuais femininas, usar, porque o preservativo elas reclamam muito, porque falam que tem gosto, né? E aí a gente recomenda elas usarem o filme plástico, sabe aquele filme? Porque ele é bem fininho, porque elas geralmente fazem sexo oral, né? E então, assim, o sexo oral tem chance também de transmitir doenças, inclusive herpes, né? HIV é mais raro, a não ser em casos que tem alguma ferida, alguma coisa assim, mas existe sim a chance de transmissão de doenças, então precisa usar preservativo ou usar um método assim, né? A gente tem orientado isso, o filme plástico, né? Passar ali ao redor da região oral, da língua, colocar dentro da vagina e ter a penetração, que vai garantir a sensibilidade maior, né? Ao sexo oral e vai proteger. Mas essas mulheres, se elas já tiveram penetração de alguma forma, elas precisam sim fazer o exame de prevenção. Tá? Inclusive, assim, eu tenho pacientes mulheres que depois que tinham vida sexual, né, hétero, e depois se transformaram em homo. Então, lógico, essas mulheres vão ter que fazer o exame de prevenção até os 64 anos, como qualquer outra. Porque o HPV, Flávio, a gente não sabe quanto tempo ele pode ficar incubado no organismo. A gente tem 70 tipos de HPV. O 16 e o 18, que são os prováveis causadores do câncer de colo, eles podem ficar incubados a vida toda. Não tem... A gente tem estudos com viuvinhas, né, que ficaram viúvas há muitos anos sem mais vida sexual e aí tiveram câncer de colo.
Então, a gente não tem essa garantia e a gente precisa que essas mulheres que já tiveram algum contato, elas precisam fazer o exame preventivo do mesmo jeito. Nossa, muito boa, muito esclarecedora a sua explicação, Kênia. Kênia, e aquelas mulheres, né? Algumas vão envelhecendo, algumas têm algum problema psiquiátrico, tomam algumas medicações, ou mesmo com o tempo, a mulher que reclama de falta de libido. Existe algumas medidas comportamentais, medicamentos para estar auxiliando essa mulher? Ah, sim, é uma queixa muito comum, Flávia, muito bem colocado, tá? Então, existem várias causas, né? Primeiramente, a gente investiga a causa hormonal, que pode acontecer, por exemplo, né, com o uso de alguns medicamentos antidepressivos, não são todos, né? Hoje já tem uma gama de medicamentos bem mais modernos que não influenciam. Então, tem alguns tipos de medicamento para pressão, para diabetes, que também podem diminuir, né, essa fase do desejo sexual, a fase sexual que é o desejo, a libido, né, e que a gente pode estar atuando, melhorando, ou trocando, ou colocando alguma coisa para incrementar aquilo ali. Né? Então, se o problema for esse, a gente tem que descobrir a causa. Se for um medicamento, a gente vai tentar consertar aquilo ali. Se for hormonal, aí a gente tem que avaliar, né? Fazer a dosagem hormonal, avaliar a clínica da falta desse hormônio e a gente pode fazer a reposição sim, com todo o cuidado, porque a testosterona é um hormônio que a gente é bem-vindo para a mulher, mas é em pequenas doses. Ele em altas doses tem muito risco de efeitos colaterais importantes. Então, é um tratamento que tem que ser realizado por profissional especializado. Não adianta ir na esquina, comprar uma injeção, não sei o quê, que não é assim que se faz, né? E tem a causa, Flavinha, psicológica mesmo, ou do relacionamento. Né? Então, as mulheres, eu costumo dizer para elas que elas têm que continuar namorando até o final do casamento. Tem que ter autoestima, tem que se amar, tem que se arrumar, tem que sair com o marido, né? E tem que ter sempre aquela coisa da conquista. Então, eu costumo dizer que mulher tem pouca testosterona, então ela precisa de estímulo para a sexualidade. Então, ela precisa ler um bom romance, né? Assistir um filme mais legal com o marido, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente pode indicar para elas poderem aguçar aquele desejo. É diferente do homem que tem testosterona saindo pelos poros e que basta ver a mulher que ele já está com desejo. Na mulher não funciona assim. Ela precisa de muito mais estímulo para ter o desejo sexual do que os homens. Tá? Então a gente vai avaliar isso, se tem alguma causa, se a causa é hormonal ou se é mesmo desgaste ou falta de estímulo. Ótimo. Doutora Kenny, aquelas mulheres que já estão sofrendo os problemas do envelhecimento, né? Que a gente já tem a ação da gravidade, tudo cai, pelos ficam brancos, inclusive lá embaixo, a vulva fica mais flácida, né? Vai mudando o aspecto e isso impacta na autoestima da paciente. Existem alguns procedimentos estéticos, alguma coisa que possa driblar para melhorar essa mulher a ela se sentir feminina e conseguir, né, ter uma vida sexual, não ficar envergonhada por essas alterações? Ah, com certeza, Flávia. E é incrível como que elas se preocupam muito com essa fase. Eu que trato a parte estética total, às vezes eu fico impressionada, que às vezes elas chegam mais preocupadas com a estética vaginal do que do rosto, assim, por exemplo. Eu acho muito interessante. Eu faço lá no meu consultório, eu faço muito a ninfoplastia, né? Que é aquela plástica de pequenos lábios, que elas se sentem incomodadas, se sentem diferentes, né? É uma cirurgia que eu amo fazer, porque realmente elas melhoram a autoestima delas demais. E ali a gente já dá uma consertadinha, né? No finalzinho ali, na fúrcula vaginal, que às vezes tem algum defeitinho do parto, né? A gente já melhora. Tem os peelings, né? Porque às vezes por depilação ou por alguma outra agressão, elas começam a ficar com a vulva escurecida e elas ficam chateadas. Então a gente faz os tratamentos com peelings, com lasers, né? Para poder clarear aquela região ali.
A flacidez é a parte um pouquinho mais difícil. A gente tem feito estímulo de colágeno, né? E teria até o preenchimento. Quando a mulher sente que a vulva está muito murchinha, a gente pode fazer o preenchimento. É um procedimento caro, né? Que não dura muito tempo. Então, esse a gente faz um pouco menos. Só quando a paciente está com essa vaidade genital muito aguçada. Mas existe sim todo tipo de tratamento. Hoje já tem médicos especialistas só em estética vulvar. Então, se a paciente tem esse problema, se incomoda ela, não fique guardando. Pode vir, a gente faz uma avaliação. Se eu puder fazer o tratamento, eu faço. Se eu não puder, eu já encaminho para quem faz. Não dá para ficar chateada, nem com vergonha, nem diminuir sua vida sexual por causa disso, né? Ótimo! Muito bom saber de tudo isso aí. E vamos agora falar de um assunto que acho que vai ter um sabor assim, né, mais especial, que é a respeito do câncer de mama, que é o câncer aí que acomete mais as mulheres, né, tem maiores causas de morte por câncer nas mulheres. Eu gostaria que você falasse para a gente a respeito do câncer de mama e quando que a mulher deve iniciar esse rastreamento e também dizer para a gente a respeito de alguns sinais, nódulos, secreções que podem ser indicativos do câncer. Tá. É o câncer que mais atinge as mulheres, né, hoje, no Brasil e no mundo. Então, assim, tem aumentado a incidência. Então, a gente não tem dúvida da importância de falar sobre isso. Onde me chamam para falar do câncer de mama, eu vou com o maior prazer, porque realmente é uma coisa que eu assumi para mim, né, o papel de tentar prevenir e levar as mulheres a se conhecerem melhor em relação a isso. O rastreamento é feito a partir dos 40 anos, né? Geralmente as mulheres que não têm fator de risco, elas começam então a fazer mamografia a partir dos 40 anos, a cada 2 anos, e todo ano a partir dos 50. Mulheres que têm algum fator de risco importante, principalmente caso na família, né? Mãe ou irmã, elas começam esse rastreamento mais cedo, né? Então, assim, é cada caso particular, geralmente é a cada 6 meses. Pode começar com ultrassom e a mamografia é feita mais cedo também, tá? Mas o que é mais importante, Flávia? A história familiar é muito pouco nos casos, né? Então, assim, a gente sempre pensa na história familiar, não é muita porcentagem. É 10%. Então, a gente precisa realmente, eles estão ocorrendo por outros fatores de risco. Então, hoje a gente tem como principal fator de risco o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, tá? E o uso de hormônios após a menopausa. São os principais fatores. Então, a gente tem que estar atenta a isso e tem que se conhecer. Mulher tem que palpar sua mama? Tem sim. Ah, doutora Kenny, eu sempre falo isso, mas eu não sei palpar minha mama. Gente, palpa. Você vai palpar a mama. Se você está achando esquisito, continua palpando. Se um dia acontecer alguma coisa diferente, você vai perceber. E aí você vai estar procurando um profissional de saúde, né? O que a gente tem que ficar atento? Nódulo é importante? Retração é importante, uma retração na pele. Essa semana mesmo eu peguei uma paciente que ela tinha uma retração, já tinha passado também para os profissionais e ninguém deu muita atenção. E a retração dela era um câncer de mama, tá? Então, retração na pele, a pele mudar, ficar tipo uma casca de laranja, aquelas laranjas mais grossinhas, uma casca de laranja também é sinal. Então, palpe sua mama, faça, eu sempre peço para fazer como se fossem os raios do sol, né? Palpando a mama e no final fazer a expressão. É todo dia? Não, gente. É na semana que passa a menstruação. Passou, porque antes da menstruação a gente tem muitas glândulas e tal, que pode confundir um pouquinho. Passou a menstruação, acalmou aquela mama, faz a palpação e faz a expressão do mamilo, né? É muito importante falar do mamilo, porque assim, as pacientes assustam muito, porque se você já amamentou ou alguns medicamentos que toma, pode sair uma secreçãozinha do mamilo. A secreçãozinha amarelinha, esverdeadinha, marronzinha, é normal. Qual secreção que tem que ficar atenta? Sangue, tá? Sangue pelo mamilo, ou então uma água bem clarinha, como se fosse aguinha de torneira. Ou então qualquer secreção saindo sozinha, sem você apertar. Todos esses sinais você tem que procurar um profissional. E assim, o importante hoje, eu falo que a gente não tem que ter medo de ter o câncer, mas a gente tem que ter o diagnóstico precoce.
A oncologia evoluiu demais, nós estamos conseguindo curar essas mulheres que fazem diagnóstico precoce. O problema do câncer relacionado com a morte é a época do diagnóstico. Demorou, diagnóstico tardio, a chance de sobrevida é bem menor. Muito bom. Eu acho interessante, assim, porque na parte da medicina nuclear, a gente realiza uns procedimentos, né? Marcação do nódulo para cirurgia radioguiada. Então, eu tenho a possibilidade de conversar com os pacientes. E sempre estão chegando cada vez mais pacientes muito jovens, mas é muito jovens, 27 anos, né, 30, 32, 36. E para essas pacientes, eu sempre pergunto, sabe, Kênia? Eu falo assim, como que você fez esse diagnóstico? Né? Porque não é momento ainda de estar começando a fazer o tratamento. E, olha, eu posso dizer que 100% dessas mulheres é porque realmente apareceram sintomatologia e principalmente nódulos. Eu lembro de uma história, assim, que essa história me chamou tanta atenção, que era uma mulher, que ela era uma dentista, mas ela já tinha, o marido era médico, então essa pessoa fazia regularmente os exames, assim, nem estava na faixa etária para fazer rastreamento, mas ela fazia. Segundo ela fez tudo normal e 6 meses depois tinha o hábito de encontrar com as amigas e todo mundo fazia assim na mama, sabe? Ai, amiga! E uma amiga fez, falou assim, o que que é? A amiga sentiu. Aí ela virou e falou assim, você tá esquisita aqui, e ela encostou na mão e falou assim, tá estranho mesmo. E de fato era um câncer, obviamente câncer agressivo, né? Porque foi algo que do nada, pum, assim. E, enfim, aí ela fez tratamento, depois retornou, mas isso me chamou muita atenção. Todas elas falam que é realmente com o toque. Então, mulherada, aprender a se tocar, né? Tem que apalpar mesmo a mama e sentir. E, pelo amor de Deus, gente, não deixar de fazer esses exames. Escuta o médico, não fala que tá com preguiça. Eu vi até que nessa questão da pandemia, que agora muita gente, né, vai deixando prorrogar, mas se você tem mais riscos, então, ficar atento para isso. E, doutora Kênia, eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história. Nós tivemos aí um encontro, né? Casual aí, numa viagem, que de repente quando eu vi, ó, quem está aqui? E você falou para mim tanta coisa, assim, que mostrou tanta força, tanta energia. E foi interessante, que eu vou até aqui comentar com o pessoal, que a doutora Kenny, ela teve câncer de mama. Só que ela é uma pessoa tão irreverente, tão diferente, ela tem uma energia tão positiva que vocês estão sentindo como ela é gostosa para estar conversando com a gente, como é fácil, como é acessível. E eu não a tinha no Instagram, que aí eu fiz esse Instagram profissional e encontrei a Kênia. E vejo lá a Kênia cheia de turbantes. E assim, gente, pelo jeito que a Kênia eu não passou pela minha cabeça. Eu falei assim, gente, a Kênia tá lá, ó, toda cheia da moda. Foi desse jeito. E aí eu te mandei uma mensagem, né? E você me falou assim, Flávia, está acontecendo isso. Eu levei o maior susto, né, de fato, porque assim, eu não percebi. Porque eu pensei, ela toda é diferente, ela canta, ela dança, ela malha, ela faz procedimentos estéticos, né? Cuida das outras pessoas. Então, assim, ela é muito pra cima. E pra mim passou de uma forma, e aí quando você me falou, nossa. E nessa possibilidade que a gente teve lá de conversar, você me falou da sua história, e você me falou também de como você passou por essa história e eu achei assim, fantástico e eu não gostaria de terminar essa live sem você dizer um pouquinho da sua história para nós. Lógico, Flávio, vai ser um prazer. Eu gosto muito de passar para as pessoas o que aconteceu comigo. Eu acho que é uma forma de mostrar que o câncer ele não escolhe, né, classe social, nem grau de instrução. Ele acontece com qualquer pessoa. E que eu gostaria que todo mundo que tivesse que passar por isso, que passasse assim, de uma maneira mais leve. Mas para isso a gente precisa de diagnóstico precoce, né? Por isso que eu prego tanto essa bandeira do diagnóstico precoce, que é porque eu quero que todo mundo fique bem, assim como eu fiquei. Lógico, Flávia, que foi um diagnóstico, não deixa de abalar, né, a gente. É um câncer, a palavra já assusta, então eu não sou diferente de ninguém, eu não sou a Mulher Maravilha para dizer que fiz um diagnóstico de câncer e fiquei feliz. Não é isso.
é porque quando você tem uma notícia, né, isso mudou minha vida. Eu comecei, eu sempre fui realmente muito alto astral, muito, sempre lutei muito pela minha felicidade, para fazer as coisas que eu gosto. E quando eu vi aquilo ameaçado, né, por uma doença, eu resolvi arregaçar mesmo as mangas e continuar sendo feliz. Foi uma decisão minha e do meu marido, né, da minha família que estava me apoiando. Então eu tive um câncer de mama invasivo na mama direita, que eu detectei pela palpação. Eu tinha um exame recente de mamografia, de 4 meses, que estava normal. Geralmente eu não sou tão jovem, eu já tenho 48 anos, mas assim, ainda um pouco jovem em relação à idade que antigamente vinham os cânceres, né, de mama. Então, abaixo dos 50 ainda é considerada uma mulher jovem para ter câncer de mama. Eles vêm um pouco mais agressivos. Então, foi um câncer que eu tinha uma mamografia normal e 4 meses depois eu tinha um nódulo palpável que eu consegui palpar e aí corri atrás e a gente descobriu que era um câncer maligno. E aí eu tive que tirar as 2 mamas, né, nós optamos por retirar as 2 mamas e passar por todo esse tratamento. Bom, resumindo, né, porque é uma história longa, eu resolvi encarar com muita coragem, né, e muita fé. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa de muita fé e nesse momento eu confesso para você que eu não sei explicar. Eu fui tomada por uma fé, uma coisa assim impressionante. Eu não conseguia mais sentir medo. Foi um primeiro momento assim, e eu comecei minhas orações, orações, orações. Eu não tinha medo, eu só conseguia enxergar que Deus estava guiando aquilo ali e que ia dar tudo certo. Eu tinha pessoas muito importantes do meu lado, como meu marido, minha filha, minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, e isso me deu uma força enorme. Então eu comecei a correr atrás, eu já tinha um pouquinho de conhecimento, sabia que se eu corresse atrás eu tinha muita chance, né, de sobreviver, e isso foi ficando cada vez mais leve. Flávia, eu sempre conto para as pessoas, eu chorei 3 vezes durante toda a doença. No dia que eu descobri, num dia que eu descobri depois que eu ia perder uma parte da mama, que é a auréola, eu fiquei muito chateada, porque eu me sentia um pouco mutilada. Esse dia também eu chorei, mas também eu chorava e depois eu começava a falar assim, não, eu tenho que achar uma solução. E aí achava a solução. E o dia que eu estava tão agoniada com a quimio, caindo o cabelo, que eu resolvi passar a máquina e raspar. Esse dia também eu chorei, porque eu sempre falo com as pessoas, elas falam assim, ah, cabelo é o de menos. Não é não, gente, não é. Tá? Para uma mulher vaidosa, cabelo não é de menos. Evitem de falar isso para quem está passando por isso, porque não é de menos. Tá? Cabelo é muito importante. Naquele momento é muito dolorido, é uma dor na alma, né? Então eu chorei esses 3 episódios, mas foram shows rápidos, porque eu sempre respirei fundo e me apoiei nas pessoas que estavam ao meu lado, na minha fé e segui em frente. Então eu resolvi levar tudo com muita leveza. Resolvi abrir no Instagram, né? Postei para as minhas pacientes, as pessoas, meus seguidores que estavam ali, para tentar mostrar para eles que câncer, porque todo mundo acha que câncer é sinônimo de morte e de depressão. Então a gente não precisava levar aquilo tão pesado, eu não queria ficar deprimida. Teve alguns dias que eu fiquei tristinha, eu ia lá, postava, eu ligava para uma amiga, abraçava meu marido, abraçava minha filha e aquilo passava. Então eu resolvi, não parei a atividade física, continuei fazendo atividade física, continuei me cuidando. Eu fui, comprei uma peruca bem bonita, parecida com a minha, porque eu sabia que eu ia ficar careca. Eu fui lá, Flávia, fiz aquela sobrancelha definitiva, porque quando a gente faz quimio, a gente perde a sobrancelha, os cílios, o cabelo, tudo. Eu fiz sobrancelha, porque senão eu ia ficar com cara de lagartixa, e coloquei aquele delineado assim, também de micropigmentação, para não ficar tão assim aparente sem cílios, e fui levantando a cabeça. Aprendi a fazer maquiagem, aprendi a colocar cílios postiços, e nisso fui levando, chegava lá para fazer a quimio sempre com muita leveza, brincando com as pessoas e fui estudando mais, passando informação no Instagram. Aquilo foi me fazendo um bem tão grande que juro para você, quando eu vi, já tinha passado. Já tinha passado, sabe? Então é essa mensagem que eu falo para as pessoas que estão passando por isso. Isso passa. Isso passa, não deixa depressão. Se tiver chateadinho, se não estiver conseguindo dormir, procura ajuda. A gente pode passar um medicamento, né, para poder ajudar a passar aquela fase ali mais rápido. Mas lembra que passa. Estou eu aqui para provar que passa. E eu te falo, Flávia, hoje, com a leveza que eu sinto, com o jeito de encarar a vida, eu sou muito mais feliz do que eu era antes. E olha que você já me conheceu feliz. Eu sou muito
mais feliz do que naquela época que eu fui sua professora, tá? Então a mensagem que eu tenho é essa: procurem ajuda, procurem apoio, mas não se entreguem, porque passa e você vai continuar sendo feliz. Nossa. Ah, muito bom, muito bom. Essa energia sua é fantástica. E é isso, né? A gente tem beleza até na dor, né? Até na doença, tudo a gente tem. E essa forma mesmo de transformar isso é que é muito bonito. Na verdade, não dava nem para esperar outra coisa de você, viu, Kenia? Você é uma pessoa que tudo que você toca é com muito amor, tudo que você faz levando uma energia assim, né, tão grande, tão positiva, e ainda pegar um momento desse, né, como profissional, transformar esse momento em transmissão de conhecimento, né, de ajuda. Então, isso não tem nada que pague, não tem esse palavras que possam te parabenizar, sabe, com relação a essa atitude que você está tendo. É fantástico. Acho que é sorte da gente tê-la, né? De vez em quando a gente se fala, mas as pessoas que estão aí próximas de você, te ter, né? Poder consultar com você. Outra coisa que mostra como essa pessoa é iluminada, quando ela falou assim que trata todo mundo igual, né? Que seja no SUS, que seja no seu consultório. Isso é uma coisa linda de ver. É raro, inclusive, não é sempre que é assim, infelizmente. E ela é isso, gente, ela é isso mesmo. Essa pessoa simpática. Eu tenho certeza assim, que quem tem a oportunidade de consultar, conversar com você, sai muito melhor. Eu saio toda vez que eu te vejo assim, eu saio me achando. Então isso é muito bom. Paracatu, me vê mais. Tem que passar. Essa pandemia não está deixando nem visitar meus pais eu tô durante esse período, tá? É complicado. Mas eu gostaria muito, muito de te agradecer. Foi muito esclarecedor, com uma linguagem assim, né, muito fácil, muito acessível de entender. Acho que tirou as dúvidas de pessoas, acho que informou coisas que não. Né, que pessoas não sabiam que existiam, então foi muito bom. E ainda terminando com essa positividade de enfrentar uma doença que é séria, né? E principalmente ficar esse recado, mulherada, de a gente tem que se cuidar. Não existe aquilo de falar que não vai acontecer comigo. Porque quando a gente pensa assim, né? Até uma ginecologista pegou, né? Claro que pega todo mundo, basta estar vivo para ter alguma coisa. Não é isso? Então, muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom ter essa troca, essa oportunidade de conversar com você, tá Eu bom? agradeço mais uma vez, minha linda. Eu quero, assim, sabe, cada vez mais mesmo prestar esse serviço, né, de esclarecimento para as pessoas, né, se surgirem perguntas, podem me procurar. Quem me conhece sabe que eu estou, assim, totalmente acessível para esse tipo de coisa, inclusive na rede social, pode perguntar lá, sempre que eu estou com um tempinho eu estou respondendo, tá? E você não some, continua fazendo suas lives, são ótimas. Todo mundo curte, todo mundo acha o máximo. Eu acho que é um grande favor que você faz também para todos nós, né? Traz vários assuntos, isso é muito importante. Outro dia eu estava pensando, falei, gente, por que a Flavinha faz tanta live? Eu achei assim uma coisa linda, você nasceu para esse tipo de coisa. Achei muito legal da sua parte estar fazendo esse tipo de esclarecimento. Trabalho com saúde da família, sabe? Tantas dúvidas que acontecem, né? E você está saindo, esclarecendo as pessoas desse jeito, chamando pessoas que possam esclarecer. Eu que venho aqui te parabenizar, tá? Pelo seu papel que você está fazendo aí pelas pessoas, é muito importante. Deus te abençoe, continue te abençoando cada vez mais, você, seu marido, né? Que continue esse casal amoroso, cheio de amor para dar, esclarecimento para as pessoas. Conte sempre comigo, tá? Um beijo no seu Muito coração. obrigada. Abraço para você e um abraço para o seu marido também, tá bom? Um Próximo abraço. que entrou aqui na live, que Tchau. acompanha. E, pessoal, muito obrigada por ter nos assistido, ter ficado aqui com a gente. Boa noite para todo mundo. Beijo.